Olá, eu gostaria de primeiramente agradecer por estar aqui participando desse primeiro simpósio acadêmico Einstein de Pediatria. Meu nome é Mariana Pegoraro, eu sou pediatra, intensivista pediátrica, né? Trabalho como preceptora do internato do 8º período, preceptoria de enfermaria pediátrica. E hoje eu estou aqui, né, a convite da comissão organizadora, para falar de um tema que eu gosto bastante, né, que é cardiopatias congênitas, né? Então, a gente falará aí pelos próximos 30 minutinhos de um breve olhar sobre esse tema aí que é tão importante, né? Eu não sou cardiologista, sou intensivista, já trabalhei em UTI cardiológica, gosto muito desse tema, estudo bastante e por isso que eu estou aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre esse tema aí tão importante dentro da pediatria, tá bom? Então vamos lá começar então. Sobre o que a gente vai falar então agora nessa nossa meia horinha, né? A gente vai falar sobre alguns tópicos super importantes aí dentro das cardiopatias congênitas, só lembrando que é um olhar muito breve, né? A gente não consegue nem de perto esgotar esse tema, né? Porque ele é um tema extremamente vasto, né? E complexo. Sobre o que a gente vai falar, então? Sobre epidemiologia, né? E com isso eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da importância desse tema em números, né? A gente falando aí sobre quantos nascidos vivos a gente tem, né? Apresentando alguma cardiopatia. A gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia e aspectos da fisiologia que nos ajudam a entender um pouco das cardiopatias. A gente vai seguir falando do diagnóstico, como que a gente poderia suspeitar de uma cardiopatia congênita numa criança, num bebê. Vamos passar rapidamente pela classificação, que é outro aspecto super importante aí das cardiopatias congênitas. Vamos aos espectros clínicos, né? Quais são aí as grandes síndromes, né? Que a gente consegue identificar dentro das cardiopatias congênitas, e por último a gente vai falar aí sobre algumas cardiopatias, e aqui eu escolhi a dedo algumas para falar com vocês, sem dúvida nenhuma a gente não vai conseguir falar sobre todas, né, são várias cardiopatias com vários aí espectros de gravidade, e a gente falará aqui sobre algumas mais frequentes, mais famosas aí para vocês nesses próximos 30 minutinhos. Bom, então vamos lá, vamos começar então com a nossa epidemiologia. Bom, esse slide aqui, na verdade, nada mais é do que ressaltar a importância desse tema, né? Lembrando para vocês que as malformações cardíacas, elas são as anomalias congênitas isoladas mais comuns. E quando a gente está falando em números, chega a ser mais ou menos 1% dos nascidos vivos, né? De 8 a 10 a cada 1.000 nascidos vivos, que tem alguma cardiopatia congênita. Quando a gente está falando em números, no Brasil a gente teria o nascimento aí de cerca de 30.000 crianças por ano com alguma cardiopatia. Então, olhem como esse número é bastante relevante se a gente extrapolar, né, para número de cirurgias, né, e para custos, né, também relacionados à saúde, olha como esse tema é extremamente relevante. E mais uma importância aqui, dentro aí dos problemas congênitos, ela é a principal causa de óbito, né, no primeiro ano de vida, cardiopatias congênitas. E sem dúvida nenhuma, né, se a gente for falar em frequência, em epidemiologia, as principais que nós temos são aí a comunicação interventricular e a comunicação interatrial. É importante também, falando de epidemiologia, a gente se lembrar que as cardiopatias congênitas, elas podem vir relacionadas a algumas síndromes. Vocês já devem se lembrar, né, da síndrome de Down e da relação com a cardiopatia, defeito de septo atrioventricular, né, entre os pacientes com síndrome de Down, cerca de metade deles tem alguma cardiopatia congênita, e desses com cardiopatia congênita, cerca de metade tem essa cardiopatia, DSAV, né?
Outras cardiopatias também frequentes na síndrome de Down são a CIV, a CIA e mesmo a tetralogia de Fallot. Só que, sem dúvida nenhuma, defeito do septo atrioventricular é aí a mais frequente, tá? Além disso, se a gente for falar em síndromes, né, síndrome de Turner tem uma correlação muito grande com coarctação de aorta, né? Síndrome de Marfan, com aneurisma de aorta, insuficiência aórtica. Síndrome de Digeorge tem uma relação grande com cardiopatias, malformações conotruncais, como, por exemplo, truncos arteriosos, né? E existem outras, né, síndromes aí, suas correlações com cardiopatias congênitas, né? De forma alguma, aqui o objetivo é que vocês gravem essas correlações, eu trouxe apenas para a gente lembrar aí que existem algumas associações entre cardiopatias e síndromes na literatura. Muito bem. Passando agora de epidemiologia para fisiologia, né? Aqui a gente pode estar falando um pouquinho, eu estou falando alguns conceitos muito básicos que vocês já têm, né? Mas nunca é demais a gente lembrar que, entendendo fisiologia, a gente consegue, na verdade, entender as cardiopatias congênitas sem a necessidade da gente decorar, né? Uma das tarefas mais difíceis que existem é tentar decorar cardiopatias congênitas, porque existem várias, né? E a gente jamais daria conta de decorar todas elas. Mas uma dica é, pensando na fisiologia, a gente consegue pensar no caminho do sangue e pensar nas repercussões clínicas aí de cada cardiopatia que a gente tem. Então, o que é necessário para a gente entender cardiopatias congênitas? Em primeiro lugar, dominar o ciclo cardíaco, saber exatamente o caminho do sangue, né? Isso facilita bastante aí a nossa compreensão. E depois, lembrar da dinâmica de pressões aí dentro do coração em cada câmara, né? Falando sobre ciclo cardíaco, eu convido a vocês agora, a gente vai mais para frente falar de algumas cardiopatias, e a ideia é, se você pintar uma hemácia no seu corpo, digamos assim, pintei uma hemácia de azul lá na pontinha do meu pé, e eu vou pensar no caminho que essa hemácia vai fazer no corpo, né? Se ela vai voltar para o coração pelas cavas, vai cair, né, no átrio direito, depois no ventrículo direito, ir para o pulmão, e depois do pulmão retornar para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares, passar para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo e, por fim, a aorta. Então, pensem nessa hemácia pintadinha aí no seu corpo, que ela vai fazer toda a diferença na hora da gente entender aí cada cardiopatia que eu vou trazer para vocês. E outro detalhezinho é a dinâmica de pressões dentro do coração. Né? A cardiologia pediátrica, as cardiopatias congênitas, nada mais são, né, do que situações em que existem comunicações entre os lados do coração e a gente vai ver qual que vai ser aí o caminho do sangue. Então, por exemplo, vocês devem ter notado aqui por essa imagem que a gente tem ventrículo esquerdo e ventrículo direito, né, uma diferença importante de pressão entre eles, né? Enquanto a gente tem uma pressão no ventrículo esquerdo semelhante à pressão da aorta, então chegando ali a 110, 120 milímetros de Hg, né? A gente tem uma pressão no ventrículo direito bem mais baixa. Se eu tiver um defeito nesse septo interventricular, uma comunicação, e daí eu já adianto para você que nós teríamos uma comunicação interventricular, de que lado para que lado esse sangue iria passar, né? A gente sabe que o sangue passa do lado de maior pressão, ou seja, do lado esquerdo, para o lado de menor pressão, que é o lado direito. E se o sangue está passando da esquerda para a direita, ele vai acabar atingindo aí a artéria pulmonar e os pulmões. Por isso que a gente diz que uma comunicação interventricular é considerada uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar. Pois bem, se a gente fizer o mesmo exercício, mas agora pensando nos átrios, a gente vê que existe uma diferença de pressão entre o átrio esquerdo e o átrio direito. Mas percebam que essa diferença de pressão, esse gradiente, não é tão proeminente como acontecia entre os ventrículos. Existe sim, se a gente tiver uma passagem, né, uma comunicação entre os átrios, existe sim uma passagem de sangue da esquerda para a direita, porque a pressão no átrio esquerdo ela é maior do que a do átrio direito.
Só que vejam que a passagem de sangue não é tão proeminente assim como acontecia lá nos ventrículos, porque o gradiente de pressão entre as câmaras é um gradiente menor. Então, aqui vocês podem tirar uma primeira lição. Quando a gente tem comunicações no coração, a passagem de sangue, a repercussão clínica, ela vai depender tanto do tamanho do defeito, quanto, na verdade, da diferença de pressão entre as câmaras. Você pode, inclusive, deduzir comigo que, como o gradiente pressórico entre os átrios é menor, a passagem de sangue vai ser menor e as repercussões clínicas também tendem a ser menores, né? Então, se a gente tem uma criancinha com uma comunicação interventricular e uma outra criança com comunicação interatrial com o mesmo tamanho, a criança com comunicação interventricular tende a ter sintomatologia mais intensa e mais precoce do que a criança com comunicação interatrial. Tudo bem? Então, aqui são alguns conceitos de fisiologia que nos ajudam aí a entender e não decorar cardiopatias congênitas. Passando por outros conceitos, né? É importantíssimo que a gente está falando aqui de cardio, que a gente se lembre lá dos conceitos de débito cardíaco, né? Do que o débito cardíaco depende, né? Isso vai ser importante quando a gente estiver falando em tratamento, quando a gente estiver falando de manejo das cardiopatias congênitas. E o débito cardíaco, ele depende tanto da frequência cardíaca quanto do volume sistólico. E lembrem-se aqui, essa imagem aqui super bonitinha ajuda a gente a entender melhor. Esse volume sistólico, ele vai depender tanto da pré-carga, né, quanto da contratilidade, e aí a contratilidade está intimamente relacionada lá às leis de Frank-Starling, quanto a pós-carga, tá? Então, essas informações também são importantíssimas aí para a gente manejar as cardiopatias congênitas. Saindo da fisiologia básica, a gente vai entrar no diagnóstico, né? O que é importante a gente levar em consideração nesse aspecto, nesse tema aqui? Como que eu vou suspeitar de uma cardiopatia congênita? Primeiro, a forma mais fácil e mais aí difundida é através do diagnóstico pré-natal, né? E o diagnóstico pré-natal a gente consegue pelo eco fetal. Mas a gente sabe que ele não é 100% disponível. Então, se eu não tiver aí o pré-natal, né, o eco fetal, para me dar o diagnóstico antinatal de uma cardiopatia congênita, como que eu poderia suspeitar desse diagnóstico? E aqui entra uma triagem neonatal, que é obrigatória, né, que é o teste do coraçãozinho, a triagem cardiológica neonatal. Ela não consegue, a gente já vai revisar o que é essa triagem, a gente sabe que ela não consegue detectar, todas as cardiopatias. Ela vai ter uma função importante naquelas cardiopatias ditas de críticas, que são cardiopatias mais graves e que requerem aí uma intervenção imediata, lá na maternidade, antes de o bebê ter alta, tá? Então, na verdade, ele é um método de triagem. E, por fim, a gente pode lançar mão, logicamente, da nossa suspeita clínica, né? Pode existir um sopro, pode existir sinais de insuficiência cardíaca, cianose, sinais de baixo débito sistêmico ou choque e também arritmias. Todos esses elementos podem nos levar aí à suspeição diagnóstico de uma cardiopatia. Mas eu lembro para vocês que nem todo sopro em pediatria é patológico. A gente tem aí uma ampla gama de situações em que o sopro, na verdade, é um sopro inocente ou fisiológico, né? Como, por exemplo, aquele sopro de estio, né? Então, sopros aí com uma baixa intensidade, musicais, que variam conforme a posição da criança, que não estão associados aí a estalidos, cliques, alterações de bulha, ou alterações de raio-x, eletrocardiograma, eles podem ser, sim, sopros ditos aí funcionais e não patológicos. Vamos falar um pouquinho da triagem cardiológica neonatal, que é aí o nosso teste do coraçãozinho. Ele é um teste obrigatório, como eu já falei para vocês, feito ali entre 24 e 48 horas de vida, um teste extremamente simples que leva ali apenas a necessidade de uma oximetria de pulso
E a gente faz como essa oximetria, né? No membro superior direito, que é uma medida pré-ductal, e em um dos membros inferiores, tá? E o que é considerado aí um teste normal? Quando a gente tem uma saturação maior ou igual a 95, com uma diferença inferior a 3% entre as medidas. Se a gente obtiver esse resultado, a gente está frente a um teste do coraçãozinho normal. E qual é a conduta em um bebê com teste do coraçãozinho normal? Segmento neonatal de rotina, alta da maternidade. Agora, se eu tiver um teste alterado, eu sou obrigada a repeti-lo, ok? Em 1 hora, e se ele se mantiver alterado, eu preciso pedir um ecocardiograma antes que esse bebê vá de alta. Por quê? Porque pode se tratar de uma cardiopatia crítica com necessidade de intervenção ali no próprio período neonatal. E agora, depois que a gente falou um pouquinho de diagnóstico, a gente vai chegar na classificação. E aqui, gente, um detalhe super importante. A gente tem 2 tipos de classificação aqui mais importantes quando a gente fala em cardiopatias congênitas, que é a classificação conforme a cianose, em cardiopatias presença ou não cianose, perdão, em cardiopatias cianogênicas e não cianogênicas, e a classificação conforme o fluxo pulmonar. Vamos começar falando aqui na classificação conforme a cianose, a presença ou não de cianose. Lembrando para você que em cardiopatias congênitas, a gente precisa que a cianose seja central, ok? Então, cianose periférica, acrocianose, ela não é considerada aqui na cardiopediatria como cianose para classificação. E a cianose central, ela é uma coloração, como a gente já sabe, azulada de pele, mucosas, e para existir essa cianose central, a gente precisa que exista uma concentração de hemoglobina reduzida ou desoxigenada, né, maior que 5 gramas por decilitro na circulação sistêmica. E para isso, né, lembrem que no lado direito do coração, fisiologicamente, né, a gente tem o sangue desoxigenado, e no lado esquerdo, que é o lado que vai para o corpo, a gente tem sangue oxigenado. Para que exista 5 gramas por decilitro ou mais de hemoglobina reduzida no sangue sistêmico, a gente tem que ter uma passagem de sangue aí do lado direito do coração para o esquerdo. Mas agora vocês podem me perguntar, mas Mariana, toda a cianose central vai ser cardiopatia? Não, a gente também precisa fazer o diagnóstico diferencial com pneumopatias, né? E uma forma da gente fazer esse diagnóstico diferencial é através do teste da hiperóxia, né? Que é a gente submeter o bebê a um oxigênio de alto fluxo, com uma FiO2 de 100%, e a gente vê se existe uma melhora da cianose e da PaO2 conforme eu oferto oxigênio. Se existe uma melhora, provavelmente eu estou frente a uma, na verdade, pneumopatia. Agora, se não existe melhora, é porque existe um shunt, né? Que meu problema principal é um shunt intracardíaco e que não adianta aí eu dar oxigênio tentando resolver essa cianose. Além da classificação conforme a presença ou não de cianose, como eu falei para vocês, também existe uma classificação com base no fluxo pulmonar, em que as cardiopatias podem ser de fluxo pulmonar aumentado, de hiperfluxo, como a gente já viu lá atrás, como por exemplo a CIA, a CIB, né? E a gente pode ter cardiopatias de fluxo pulmonar normal ou reduzido. E atenção, né? As cardiopatias, essas 2 classificações, elas são independentes. Então, eu posso sim ter uma cardiopatia cianogênica de fluxo pulmonar aumentado, por exemplo. Tá? A gente já vai ver exemplos. Mas é importante que vocês encarem que essas 2 classificações, na verdade, elas são independentes. Tudo bem? E agora, dando exemplos para vocês, né? Aqui eu escolhi algumas cardiopatias que a gente vai conversar, mas vejam aqui esse quadro. Então, a gente tem de cardiopatias acianogênicas, que não cursam com cianose, e de fluxo pulmonar aumentado, que exemplos que a gente teria? A comunicação interatrial, que a gente já falou,
comunicação interventricular, persistência do canal arterial, que é aquela cardiopatia típica de prematuros, e defeito do septo atrioventricular, que é a cardiopatia que a gente viu que é a clássica da síndrome de Down. Agora, nós também podemos ter cardiopatias acianogênicas com fluxo pulmonar normal ou reduzido, como, por exemplo, estenose aórtica, estenose pulmonar não crítica, ou coarctação de aorta também não crítica. Tudo bem? Quando a gente vai para o lado direito da tabela, e a gente vai falar, na verdade, das cardiopatias que cursam com cianose, nós também podemos ter cardiopatias com cianose e fluxo pulmonar aumentado, como a transposição das grandes artérias, que a gente falará aqui um pouquinho, troncos arteriosos, a hipoplasia do coração esquerdo, que é uma cardiopatia gravíssima, que a gente também vai falar um pouquinho hoje, drenagem anômala total de veias pulmonares. E, por fim, nós podemos ter cardiopatias que cursam com cianose e fluxo pulmonar diminuído, como, por exemplo, a tetralogia de Fallot, que é aí das cardiopatias congênitas mais conhecidas, mais famosas, existe até um filme, né, falando sobre ela, a atresia pulmonar e a atresia tricúspide. Muito bem, e eu já tinha falado para vocês que existem alguns espectros clínicos, né, pelos quais aí as cardiopatias se manifestam, né? E são 3 os espectros clínicos aí principais em que se encaixam as cardiopatias congênitas. O primeiro deles são aquelas cardiopatias que cursam com insuficiência cardíaca, né? As cardiopatias que cursam com insuficiência cardíaca mais famosas são aquelas que têm passagem de sangue do lado de maior pressão do coração para de menor pressão, ou seja, da esquerda para a direita, como a CIB e a CIA, que a gente já falou no comecinho. A gente também pode ter cardiopatias que cursam com a famosa crise de hipóxia ou hipercianose. E essas cardiopatias são aquelas que têm uma obstrução dinâmica do coração direito, como, por exemplo, a tetralogia de Fallot, que a gente vai falar a seguir. E a gente também pode ter cardiopatias que cursam com choque, sinais de baixo débito sistêmico, tá? Que a gente também falará aqui, como, por exemplo, a interrupção do arco aórtico, a hipoplasia do coração esquerdo, que são também cardiopatias aí gravíssimas. Vamos começar com insuficiência cardíaca, né? Vamos definir aqui para você o que é insuficiência cardíaca. É aquela síndrome em que existe uma desproporção entre oferta e demanda, né? A oferta proporcionada, né, pelo débito cardíaco, as demandas metabólicas teciduais, elas estão o quê? Num desbalanço, tá? Então, a gente tem ou um débito cardíaco reduzido ou uma necessidade de pressões elevadas de enchimento. Que tipo de cardiopatia cursa aí com insuficiência cardíaca? Já falei para vocês, né? Aquelas que têm passagem aí de sangue da esquerda para a direita, que determinam aí hiperfluxo pulmonar. As obstrutivas do coração esquerdo também podem causar insuficiência cardíaca. Podemos também ter insuficiência cardíaca por miocardiopatia, seja ela miocardiopatia dilatada, por isquemia, e aqui eu cito uma cardiopatia toda especial das primeiras semanas de vida, que é a síndrome de Alcapa, que é a origem anômala da coronária, né, que não se origina da aorta, e sim do tronco pulmonar, miocardites, inflamação causada, por exemplo, resposta a um vírus, também pode causar aí uma insuficiência cardíaca. E qual é o problema da insuficiência cardíaca? A gente já viu que pode ter um débito cardíaco reduzido. E esse débito cardíaco reduzido, ele leva a uma série de mecanismos neurohormonais compensatórios com uma tentativa de fazer esse débito cardíaco melhorar. Como, por exemplo, aumento de catecolaminas, sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasopressina, peptídeo natriurético, tá? Inicialmente, lançar mão desses mecanismos ajuda o débito cardíaco. O problema é que eles acabam levando a uma retenção hidrossalina grande, ao remodelamento miocárdico, que a gente quer evitar, por isso que a gente trata, né, insuficiência cardíaca, e a uma vasoconstrição periférica, né? A gente tem, inclusive, aumento de catecolamina aqui. Isso acaba levando aí, com o tempo, a uma
disfunção cardíaca ainda maior. Tudo bem? Então, vamos começar, né, com aquele grupo que, sem dúvida nenhuma, epidemiologicamente falando, são os mais frequentes dentre as cardiopatias congênitas, que são as cardiopatias acianogênicas de hiperfluxo pulmonar que cursam com shunt, passagem da esquerda para a direita, e que causam aí sintomas de insuficiência cardíaca, né? CIA, CIV, persistência do canal arterial e defeito do septo átrio ventricular. Começando com a CIA, né, com aquela comunicação aqui entre os átrios que a gente consegue ver na figurinha. Vou ter passagem do átrio esquerdo para o átrio direito, porque existe sim um gradiente pressórico, mas lembre-se lá dos primeiros slides, esse gradiente pressórico ele é pequeno, então a passagem ela não é tão proeminente assim. Então a sintomatologia tende a ser mais branda e mais tardia, o que não quer dizer que não haja repercussão hemodinâmica e necessidade de tratamento. Defeitos pequenos podem até se fechar aí nos primeiros meses, né, anos de vida, mas quando a gente tem um defeito que não se fecha espontaneamente e existe repercussão hemodinâmica, eu sou obrigada sim a operar, a fazer, né, uma atrioseptoplastia para conseguir fechar esse defeito, porque caso aí essa criança chegue, né, crianças mais velhas, adolescentes ou até adultos não tratados, eles podem aí desenvolver hipertensão pulmonar, né, síndrome de Eisenmenger, né, que a gente vai falar mais para frente, né, ou mesmo aumento aí atrial com arritmias atriais, e a gente não quer que isso aconteça. Clinicamente, como que a gente diagnostica, né? Além dos sintomas de insuficiência cardíaca, que são um pouco mais tardios aqui na CIA, o exame físico ele é bem peculiar. A gente tem um desdobramento fixo da segunda bulha e o sopro, a gente tem um sopro em foco pulmonar que é em decorrência de hiperfluxo, porque o defeito em si, ele não sopra, né? A passagem ali não é suficiente para a gente escutar o som do sopro. Tá? Então, essa é a CIA. Em contrapartida, a CIV, que é a comunicação aqui entre os ventrículos, a gente tem sim um gradiente pressórico importante. Então, o sangue vai passar do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, atingir a artéria pulmonar e determinar hiperfluxo. Como que se manifesta clinicamente? Geralmente, o que o paciente apresenta? Sinais aí de taquidispneia, cansaço para mamar, sudorese para mamar, baixo ganho ponderoestatural, né? Aquele famoso failure to thrive, né? Que é o que o paciente aí apresenta na insuficiência cardíaca. E clinicamente, se eu for auscultar, aqui sim eu posso auscultar o sopro holossistólico em borda external esquerda baixa. Geralmente, a depender aí do tamanho do defeito, a gente tem insuficiência cardíaca, sinais mais precoces, tá? E outro detalhe aqui, né? Tratamento também pode ter um fechamento espontâneo nos primeiros meses, mas quando existe repercussão hemodinâmica, o tratamento, né? Ventriculoseptoplastia também, assim como a correção da CIA, requer circulação extracorpórea e deve ser feito para evitar aí complicações. A síndrome de Eisenmenger, que eu citei para vocês anteriormente, o que é? À medida que esse hiperfluxo, né, ele não for tratado, essa cardiopatia não for tratada, por exemplo, o paciente pode desenvolver uma hipertensão pulmonar secundária, esse hiperfluxo, né, existe um remodelamento, e a pressão no ventrículo direito se tornar cada vez maior a ponto de inverter o shunt e um paciente que anteriormente não era cianótico passar a apresentar cianose, né? Nesse momento aí, o paciente se torna inoperável, né? Muito bem, PCA, persistência do canal arterial. Para que servia o canal arterial lá no período fetal, né? A gente tinha uma circulação fetal toda diferente, né, da circulação aí neonatal e adulto. O canal arterial, ele servia para deslocar sangue da pulmonar para a aorta, para suprir o restante do corpo, né? Porque, afinal de contas, o pulmão ali não tinha funcionalidade, né? Ele, na verdade, todas as trocas aconteciam ali na placenta, tá?
No momento em que o bebê nasce e a placenta, que é uma grande produtora de prostaglandina E2, ela sai fora da jogada e os níveis de prostaglandina começam a cair, o bebê começa a respirar e a PaO2 sobe, esse canal arterial geralmente tem um fechamento primeiro funcional e depois anatômico. Qual é o problema nos prematuros? Eles têm pouca sensibilidade a esses mecanismos de fechamento e o canal arterial acaba ficando aberto. O que acontece em termos clínicos, né? Depois que o bebê nasce, a gente sabe que logo que o bebê nasce, ele tem um predomínio aí de ventrículo direito, né? E conforme ele vai passando as horas, dias, semanas de vida, a resistência vascular pulmonar, que era alta no período fetal e neonatal imediato, ela vai caindo. E com isso, a pressão na pulmonar fica bem menor do que a pressão na aorta, e esse sangue passa a fluir da aorta para a artéria pulmonar, determinando o hiperfluxo. E daí a gente vai ter ali os sinais de insuficiência cardíaca também. Como que isso manifesta-se no exame físico, um sopro clássico aí, que é um sopro em maquinária, e a gente tem pulsos e PAs aí divergentes, pulsos amplos e PA divergente. Então, a gente tem uma PA diastólica muito menor aí do que a PA sistólica. E agora nós chegamos na cardiopatia clássica da síndrome de Down, que é o defeito de septo atrioventricular. Ela é, na verdade, um defeito dos coxins endocárdicos. Então, o que os coxins endocárdicos eles formam, né? A porçãozinha inferior do septo interatrial, a porção superior do septo interventricular e as válvulas atrioventriculares. Na sua forma total, né? As válvulas atrioventriculares, elas não são formadas e tem uma válvula atrioventricular única, né? Então, vocês imaginam como é importante o hiperfluxo e a sintomatologia precoce nessas crianças, né? Então, elas também precisam ser operadas aí, manejadas rapidamente. E o que a gente espera clinicamente, né? Como eu falei para vocês, né? Resistência vascular pulmonar, ela vai caindo progressivamente. E a insuficiência cardíaca, os sinais e sintomas, eles vão se manifestar à medida que a resistência vascular pulmonar cai, né? O sopro, ele pode não ser audível na maternidade, o teste do coraçãozinho, ele é normal, essas cardiopatias aqui não são consideradas cardiopatias congênitas críticas. A criança, com o tempo, vai ter o failure to thrive, não vai conseguir ganhar peso, né, adequadamente, e vai ter aí graus variáveis de desconforto respiratório, como dispneia, esforço, sudorese mamares, tá? No raio-x vai ter aumento de área cardíaca e hiperfluxo pulmonar, aumento da trama vascular pulmonar, tá? Muito bem. Uma cardiopatia, será que pode ser cianogênica e ter hiperfluxo pulmonar? A gente já falou que sim, né? Então, aqui agora eu estou deixando para trás as cardiopatias acianogênicas de hiperfluxo e nós estamos adentrando as cardiopatias cianogênicas com hiperfluxo. Um exemplo aqui todo clássico é a transposição das grandes artérias, a TGA. Essa cardiopatia é sim considerada crítica, tá? Ela tem que ser diagnosticada nos primeiros momentos aí de vida do bebê. E ela tem o que classicamente? Uma discordância ventriculo-arterial. Então vejam bem, ó, a artéria pulmonar sai do ventrículo esquerdo e a aorta sai do ventrículo direito. E, em vez de existir uma circulação em série, a gente tem duas circulações em paralelo. Então, para existir vida, né, antes da correção, e já adiantando para vocês que a correção aqui principal dessa cardiopatia é o switch arterial ou cirurgia de Jappeni, tá? A gente tem necessidade de pontos de mistura para que esse bebê sobreviva até a cirurgia. Uma das formas de misturar esse sangue é garantir que o canal arterial fique aberto, né, através da ligação aí da prostaglandina exógena, prostin. Só que o melhor ponto de mistura, na verdade, é entre os átrios, justamente por eles serem zonas de baixa pressão, como eu falei para vocês. Então, um dos procedimentos que esse bebê faz nos primeiros momentos de vida é a atrioseptostomia, ou procedimento de Hashkin,
que é a gente abrir, na verdade, uma comunicação interatrial satisfatória para que ocorra uma mistura de sangue, tá? Muito bem, existem outros exemplos, né, na verdade, de cardiopatias cianogênicas de hiperfluxo, tá? Como, por exemplo, a drenagem anômala total de veias pulmonares. Nessa cardiopatia, em vez das veias pulmonares chegarem no átrio esquerdo, como deveriam chegar, elas chegam no átrio direito, ou em um coletor que vai desembocar no átrio direito. E com isso também, para que exista vida, precisa existir mistura, e a melhor mistura também em nível atrial. Ou troncos arteriosos, que é uma doença iconotruncal, relacionado bastante à síndrome de George, né? Existe um tronco no momento aí de existir aquela septação helicoidal entre a aorta e a artéria pulmonar, é formado um vaso único, em que existe uma mistura total aí de sangue entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, cianose e insuficiência cardíaca e hiperfluxo pulmonar nesses pacientes. Nessa cardiopatia, o que vai guiar, né, para onde o sangue vai mais é, na verdade, a resistência vascular, né? O sangue tem muito mais facilidade para ir para o pulmão, que tem uma resistência vascular menor, do que para ir para o corpo. E agora que a gente saiu da insuficiência cardíaca, vamos entrar aqui em outro espectro clínico, em outra síndrome, que é a crise de hipóxia ou crise de hipercianose. Ela é clássica de cardiopatias cianogênicas, mas agora de hipofluxo pulmonar, né? Principalmente naquelas que têm uma obstrução dinâmica do ventrículo direito, como na tetralogia de Fallot, tá? Fatores precipitantes dessa crise de hipóxia: choro, irritabilidade, esforço, febre, desidratação. E reparem aqui esse raio-x de um bebezinho com tetralogia de Fallot. Os pulmões são pretos, porque tem uma diminuição da trama vascular pulmonar, né? E essa pontinha aqui do coração virada para cima, toda característica, né? Coração em bota ou em tamanco holandês. Muito bem, crise de hipóxia. Essa situação aparece bastante no pronto-socorro. O que acontece? Existe uma dextroposição da aorta, uma obstrução dinâmica aqui do ventrículo direito, né? E uma CIV. No momento que o bebê apresenta choro, irritabilidade, desidratação, esse componente infundibular da obstrução do ventrículo direito, da via de saída do ventrículo direito, se torna mais proeminente. E o sangue, em vez de ir para o pulmão, ele acaba atravessando a CIV. Se eu tenho sangue da direita indo para a esquerda, eu vou fazer o quê? Intensificar a cianose, certo? Como que eu reverto isso aqui? Oxigênio-terapia é uma emergência, eu vou fornecer. Só que lembram, né? Como é um shunt intracardíaco, o fato de eu oferecer oxigênio, ele não vai resolver o meu problema, né? Então, eu tenho que fazer outras medidas. Uma delas é tentar acalmar o paciente, sedação, principalmente com morfina ou dexmedetomidina, que é o Precedex. Por quê, né? Se eu acalmo o paciente, eu consigo relaxar essa via de saída do ventrículo direito e melhorar a minha saturação, a minha oxigenação. Beta-bloqueador, ele também faz esse papel, ele consegue relaxar o infundíbulo. E ainda mais, como aqui eu tenho o ventrículo direito hipertrófico na tetralogia de Fallot, lembrem que ele tem uma disfunção diastólica. Se o meu paciente ele tem uma frequência cardíaca muito alta, eu acabo prejudicando o meu enchimento ventricular. Então, nesse ponto, o beta-bloqueador também ajuda, controlando a frequência cardíaca. Expansão com cristalóide para melhorar a pré-carga do ventrículo direito. Lembrem lá, né? Eu quero melhorar o débito do ventrículo direito. Uma das formas de melhorar a minha pré-carga é justamente aqui expandindo o paciente. E também aquela posição clássica geno-peitoral de deixar os joelhinhos fletidos em relação ao tórax, né? Aumentando a resistência vascular sistêmica, impede que muito sangue aqui passe da direita para a esquerda. Afinal, a passagem depende de diferença de pressão, não é mesmo? Se eu aumentar a minha resistência vascular sistêmica, eu dificulto essa passagem da direita para a esquerda. Tetralogia de Fallot, então, já mostrei uma complicação, que é a crise de hipóxia, já mostrei para vocês o raio-x.
Vamos revisar agora no esqueminha aqui. A gente tem 4 defeitos anatômicos, mas lembrem que o defeito fisiopatológico é um desvio do septo infundibular, é um só, que origina 4 defeitos anatômicos, né? Uma aorta dextroposta, uma obstrução infundibular da via de saída do ventrículo direito, uma hipertrofia do VD, que é secundária a essa obstrução do ventrículo direito, uma CIV, uma comunicação interventricular. Ela é cianogênica de hipofluxo pulmonar, como a gente já pontuou, e clinicamente, além da cianose, a gente consegue auscultar o sopro sistólico em foco pulmonar já desde o nascimento, tá? Muito bem. Outros exemplos, né? A gente também pode ter outras cardiopatias congênitas cianogênicas de hipofluxo pulmonar. Eu trouxe 4 aqui para vocês. Primeira delas, né? Qual que é essa cardiopatia aqui? A anomalia de Ebstein, tá? O nome é um pouquinho estranho. O que acontece na anomalia de Ebstein? Vocês estão vendo que a tricúspide, ela tem uma implantação mais baixa? Quando a tricúspide tem uma implantação mais baixa, a gente tem uma atrialização de parte do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito funcional, ele acaba sendo muito pequenininho, tá? Por isso que a gente acaba tendo uma cardiopatia aí também de hipofluxo pulmonar. Nós podemos ter a atresia pulmonar, né, em que a passagem ali para a artéria pulmonar não existe, eu dependo do canal arterial para suprir a minha circulação pulmonar. Outro tipo, né, seria uma estenose pulmonar crítica, que também é aí dependente do canal arterial para manter o fluxo pulmonar até as correções, né? E uma atresia tricúspide, né, em que não existe passagem aqui do átrio direito para o ventrículo direito. Além de uma comunicação interatrial aqui, né, eu também, no momento do nascimento, pode ser necessário aí ligar, né, o prostim, a prostaglandina exógena, para manter a circulação pulmonar. Muito bem. E agora o último espectro clínico mais importante, né, que é a síndrome de baixo débito. Essas cardiopatias têm uma obstrução agora do lado esquerdo do coração. E como que elas se manifestam? No momento que o canal arterial fecha, tem o seu fechamento funcional em torno de 12 horas de vida do bebê, começa a ter sinais de baixo débito. Extremidades geladas, pulsos finos, tempo de enchimento capilar lentificado, piora da função renal, intolerância à dieta. E quais são essas cardiopatias? Estenose aórtica crítica, interrupção do arco aórtico, coartação crítica, ou essa aqui, ó, que é a cardiopatia das consideradas mais graves, que é a hipoplasia do coração esquerdo. Nesse caso, existe uma atresia mitral, pode ter uma atresia aórtica também, uma hipoplasia do arco aórtico, e, de fato, a necessidade aí nos primeiros momentos de vida de manter o canal arterial patente para garantir aí o débito sistêmico para o restante do corpo. Esses bebezinhos vão necessitar de várias intervenções cirúrgicas, né? Pelo menos 3, para conseguir, da linha univentricular, para conseguir transformar aí o ventrículo direito no ventrículo sistêmico dessas crianças. E por fim, né? O que seria uma cardiopatia crítica, que eu falei tantas vezes aqui na aula? São aquelas que dependem do canal arterial para a sobrevivência do recém-nascido, tá? Antes que alguma correção seja feita, né? E como que a gente mantém esse canal arterial aberto, né? Eu já tinha falado para vocês que o canal tem o seu fechamento funcional na hora que os níveis de prostaglandina caem. Então, uma das formas da gente manter esse canal arterial aberto é através da prostaglandina exógena, né? O prostim, né? Ligada aí a partir do nascimento. Então, a gente pode necessitar do canal arterial aberto, tanto para manter o fluxo sistêmico, quanto o pulmonar, como por ser um sítio de mistura. Cardiopatias, né, que necessitam de um canal arterial para manter o fluxo sistêmico, são aquelas que a gente acabou de ver, as obstrutivas graves do coração esquerdo, como a hipoplasia do coração esquerdo, a interrupção do arco aórtico, a coartação de aorta crítica e a atresia aórtica, né? O sangue ele não vai chegar no corpo se esse canal não tiver
suprindo a circulação sistêmica. Por outro lado, as obstrutivas do coração direito, né, necessitam do canal arterial para suprir o fluxo pulmonar. Também vimos, né, uma estenose pulmonar crítica, uma atresia pulmonar, uma atresia tricúspide, anomalia de Ebstein, com esse nome estranho, né, que é a baixa implantação ali da tricúspide, gerando ali um ventrículo direito hipoplásico. E também podemos precisar aí do Prostin para garantir um sítio de mistura, como a transposição das grandes artérias, a drenagem anômala total de veias pulmonares, lembrando que essas duas, o sítio de mistura que vai ser o primordial aí, vai ser a CIA, né? Por isso que a gente faz aí o procedimento de Hashkin ou atrioseptostomia. Tudo bem? E com isso a gente encerra aqui, né, esses meus 30 minutinhos aí para falar para vocês um pouquinho sobre esse mundo das cardiopatias congênitas. Quero agradecer mais uma vez o convite da comissão organizadora para eu participar aqui falando um pouquinho desse tema que eu gosto tanto. Deixo aqui os meus contatos para qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui do evento.